10 de agosto de 2026. Nesta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra a festa de São Lourenço, diácono e mártir. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Segundou. Que alegria iniciarmos essa semana, uma nova semana na presença de Deus. Vamos consagrar essa semana ao poder de nosso Senhor, que seja uma semana cheia de alegria, de bênçãos. Hoje é dia de São Lourenço, minha gente, e quero mandar um abraço todo especial a todos os diáconos, sejam diáconos permanentes como diáconos transitórios, mas o abraço seja dado, recebam os nossos carinhos. São Lourenço é patrono, é padroeiro dos diáconos. Hoje é dia do diácono. Se você conhece algum diácono na sua paróquia, ou enfim, na sua diocese, mande uma mensagem, mande um abraço, para que todos se sintam valorizados, né? Na sua missão, na sua vocação. Muito bem, meus queridos, vamos iniciar então esse nosso encontro, invocando a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 10. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então nós deixamos o texto corrente do Tempo Comum e, como é uma festa, nós temos um texto próprio. É evidente que vai nos chamar a atenção, né? Esta perícope da segunda carta aos Coríntios está falando do mistério diaconal, né, gente? Então, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita por volta dos anos 55, 57, depois de Cristo. Provavelmente de Éfeso ou da Macedônia. Então, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária de São Paulo. E é a carta mais pessoal e emocional de Paulo. Nela, São Paulo se defende de acusações, ele revela sua fraqueza, também ele fala abertamente do seu sofrimento, do seu amor pela comunidade. E a comunidade de Corinto, gente, ela enfrentava decisões internas e também influência de falsos apóstolos, né? Pessoas que começaram a questionar a autoridade de Paulo, né? Um sofrimento. Eu digo a vocês, gente, olha, não foi fácil para os apóstolos, acho que para nenhum deles, né? Imagina, Paulo criou tantas comunidades, né? Por onde passou, fundou tantas igrejas e de repente, numa das comunidades, o poder dele é questionado, a autoridade dele. As pessoas como que tentando excluí-lo, né? É frustrante, é triste, né? E diante disso, essa carta ela mistura defesa, exortação,
sobretudo um grande apelo à coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Essa questão da ajuda, né, para a igreja de Jerusalém, ela é desenvolvida nos capítulos 8 e 9 desta segunda carta aos Coríntios. E é exatamente aí que se encontra o texto de hoje. Tá? Então, o texto proclamado hoje na liturgia faz parte da exortação de Paulo sobre a chamada coleta, né? Ele não impõe um valor, mas ele ensina o princípio espiritual da generosidade. A alegria de quem dá, a confiança na providência de Deus e a certeza de que ele multiplica o bem praticado. Então é um texto profundamente ligado à figura de São Lourenço, né, gente? São Lourenço foi um diácono da igreja, nós sabemos sua história, né? Ele distribuiu os bens da igreja aos pobres e deu a vida por isso. E com alegria, né? Por isso que esse texto foi escolhido hoje para essa festa. Olha só, nos versículos do 6 ao 7 desse capítulo 9. Quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então Paulo usa uma imagem agrícola familiar, né, ao seu público, que é a semeadura. A lógica é simples e universal aqui, gente. A colheita ela é proporcional à semente lançada. Mas o apóstolo não está falando de quantidade material apenas aqui, né? Ele está falando de atitude interior. No versículo 7º, o foco aqui desloca-se da ação para o coração. Dar conforme tiver decidido em seu coração. Ou seja, com liberdade, com deliberação, não por pressão externa. Né? E essas expressões aqui que aparecem sem pesar, né? Que literalmente significa não com tristeza, sem constrangimento, não por obrigação. Né? Essas expressões revelam o coração da mensagem. Deus ele não quer um dar forçado, mas um dar livre e alegre. Deus ama quem dá com alegria. Para nossa reflexão também, quantas vezes nós damos algo a alguém, né? Seja de material, dinheiro, seja um tempo partilhado, seja um favor que eu faço, seja uma iniciativa que eu tome em benefício do outro, sem ao menos o outro pedir, né? Quantas vezes nós fazemos as coisas por obrigação, por culpa ou por aparência? E a palavra de hoje, gente, nos convida a examinar o coração, né? O que eu ofereço? O tempo, o talento, o perdão, sei lá, tudo isso é dado com alegria ou com peso? Deus não precisa das nossas coisas, gente. Né? Deus deseja que o nosso coração seja livre. Então, a medida da nossa generosidade não está no valor, mas na disposição interior. Né? Um pequeno gesto dado com amor vale mais do que uma grande oferta dada com contragosto. Nós vemos isso naquele evangelho tão conhecido, né? Que é o evangelho da viúva, né? Que é pobre, mas que entrega o seu tudo, né? Então, para a gente refletir um pouco, me vem à cabeça, a partir desse texto bíblico, uma vez que eu peguei, estava na paróquia São Francisco ainda, que foi a primeira paróquia onde eu trabalhei como padre, né? E eu enquadrei lá um adolescente, na verdade, né? E que a mãe estava se queixando, o adolescente não ajudava, né? E coisa de adolescente, né? Eu enquadrei adolescente e falei, olha,
Você não pode ajudar a sua mãe nas coisas de casa, né? Com o espírito de amargura, né? Faça com leveza. Faça com leveza. Sua mãe merece um pouco de você? Ela te faz bem? Falei para adolescente. Né? O que sua mãe te proporciona? Né? Sua família? O estudo, a alimentação, a roupa, a viagem, a diversão, tudo. Você não pode fazer uma iniciativa tão pequenininha com alegria, mas sempre com amargura. E outra, quando você faz com alegria, eu dizia a pessoa, né? Aquilo passa tão depressa, tão rápido, e aquilo se torna tão prazeroso. Falei de maneira firme, assim, eu lembro. E adolescente parou assim, pensou, né? E é verdade, gente. É verdade. Né? Às vezes, os nossos cansaços, a nossa irritabilidade, os problemas, as provações do dia a dia vão tirando a alegria da gente fazer as coisas, da gente viver, sabe? A gente vai fazendo as coisas por obrigação, fazendo as coisas, arrastando nossos dias, sabe? Arrastando os nossos afazeres. E a palavra de hoje é um bonito convite a nós voltarmos à alegria do viver. Tudo que nós fazemos, em tudo nós precisamos ser felizes, ser plenos, ser alegres. Né? Eu estou falando a vocês, até mesmo da minha missão, da minha vocação, né? Com tantos afazeres, com tanta correria para lá e para cá, a gente corre o risco de ficar fazendo as coisas no automático e não beber da alegria de realizar uma coisa e outra. Para nossa reflexão, depois o versículo 8 vai dizer assim: Deus, Ele é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Esse versículo é um dos antídotos contra a ansiedade e o apego. Nós vivemos constantemente, gente, com medo de que as coisas faltem. Por isso nós seguramos, nós retemos tudo para nós. Por isso que muita gente não entrega o dízimo. Ai, vai faltar para pagar não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, eu tô passando num momento difícil e não vai dar. Sabe? A palavra ela nos assegura, quem confia e partilha não fica no vermelho, porque Deus é quem sustenta. A palavra é categórica. Se Deus está mentindo aqui, eu não sei, gente. A palavra está falando isso. A pergunta que fica é: eu confio de verdade na providência ou a minha generosidade ela é limitada pelo egoísmo, pela falta de fé, pelo medo? Quando nós damos o primeiro passo da partilha, gente, nós descobrimos que Deus ele multiplica não apenas o que nós temos, mas a nossa capacidade de fazer o bem. Deus é generoso, gente. Deus é generoso. Né? E é uma lógica aqui inversa do mundo, né? O que propõe o mundo? Né? Aqui nós vemos a proposta: dar confiando de que Deus vai prover. Qual que é a lógica do mundo? A lógica do mundo é assim: eu acumulo e depois eu dou. A lógica de Deus é contrária: eu dou, Deus multiplica o que eu tenho, para que depois eu tenha abundância e possa acumular. Olha que interessante. E a pergunta para nós, né? Nós vivemos na lógica do mundo ou na lógica de Deus? Depois o versículo 9, como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Então, o ponto central é a expressão a justiça permanece para sempre, né? Não é apenas uma virtude moral abstrata, né? Mas é a fidelidade à aliança.
a retidão expressa em atos concretos, especialmente para com os necessitados, né? Essa justiça que permanece não é a que acumulamos, mas a que nós distribuímos, aquilo que nós distribuímos, nossos bens, nossos talentos, nosso tempo, não é? O que nós fazemos com eles em favor dos outros permanece. Então a pergunta é: o que de mim permanecerá? As minhas conquistas ou a marca de justiça e partilha que eu deixei na vida dos outros? São Lourenço entendeu muito bem isso, né? São Lourenço colocou como seus tesouros os pobres, né? E deu a vida por eles. É muito difícil hoje, no tempo que nós vivemos, gente, nós nos defrontarmos com a solidariedade, a generosidade. Existe, viu, gente? E eu faço muita experiência de observar isso perto de mim. Vejo aqui na minha paróquia, tem tanta gente, né? Com empreendimentos, enfim, tantas coisas, mas tem tanta gente solidária. Nós temos a nossa instituição aqui, Rainha da Paz, que completou 25 anos, instituição de reabilitação de deficientes físicos, né? E tem muita gente que tem dinheiro que serve, que põe a mão na massa como voluntário. É bonito de ver. Mas, infelizmente, não são todos, né? Tem muita gente focada no seu umbigo. Eu não posso fazer nada em benefício do outro. Eu vejo na paróquia também. Eu sempre falo, né? Quando eu vou pedir alguma função, alguma coisa, né? Nós temos sempre na paróquia a pastoral dos sempre os mesmos. É aquela meia dúziazinha, né? De pessoas, né? A coordenadora a coordenadora de hostiária, que também é ministra, que também é catequista, que também é não sei o quê, né? A coordenadora não sei do que também é não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não se colocam à disposição. Por quê? Porque não favorece, não dá dinheiro, né? Aquela expressão, isso não dá dinheiro, né? Então, nós vemos na questão do serviço na vida paroquial. Falo muitas vezes, gente. Falo, olha, nós temos talentos e nós somos convidados a colocar os nossos talentos, as nossas virtudes, os nossos dons a serviço da sociedade para ganhar dinheiro e para nossa subsistência. Sim, mas também para colocarmos a serviço da comunidade, a serviço da igreja e, por conseguinte, a serviço de Deus. Ambas as dimensões serão cobradas. E eu digo a vocês, gente, muita gente vai ficar preso na catraca nessa segunda parte. Porque tem muita gente que vai na igreja, que gosta de ir na igreja, sentar, esquentar o banco ali, sempre no mesmo cantinho. Mas eu vou na missa só e vai embora bonitinho. Quer tudo pronto, quer uma boa música, quer uma boa ornamentação, quer uma boa homilia, quer tudo bonitinho, mas ele não quer se doar. Eu entrego um bom dízimo. Tá bom, isso é importante. E é missão, é dever. Mas a pessoa não quer compromisso. E é disso que está falando a leitura também. Não é só partilhar, dar o dinheiro. Isso é um ponto de partida. Mas é dar de si. É dar de si. E olha, eu digo a vocês, gente. Deus, Ele nos retribui abundantemente. E por fim, esse último versículo, né? Aquele que dá a semente ao semeador, ele lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes, aumentará os frutos da vossa justiça, né? Que é o versículo 10. Então, é o clímax, né? Multiplicará as vossas sementes, né? Esse é o clímax. Esse versículo nos dá a certeza, gente, de que nada do que nós fazemos por amor se perde. Deus é quem garante o sustento e quem faz crescer o bem. Nós não precisamos viver na lógica
do eu dou, mas eu perco. Não, nós vivemos na lógica do reino. Eu dou e Deus me multiplica o que eu tenho. É diferente. Então a confiança não está na nossa capacidade de produzir, mas na fidelidade de Deus em fazer frutificar. Nós somos semeadores, a colheita é de Deus. A colheita é de Deus, gente. Muito bem, então, alguns pontos para nós levarmos para o nosso dia. Primeiro, a alegria é a medida do dar, do oferecer. A alegria. Deus ama quem dá com alegria. Hoje um convite para mim, para você, tudo que você for fazer, faça com alegria. Você vai ver como vai ser diferente o seu dia. Segundo ponto, a generosidade é um ato de confiança. Dar não é perder, né? Dar não é perder. Dar é entregar a Deus confiantemente. O terceiro ponto, a justiça que permanece é a que partilhamos. O que fica para sempre não é o que nós acumulamos, mas o que nós damos aos pobres. Deus multiplica o bem. Nada do que nós fazemos por amor se perde. Em tudo Ele vai nos retribuir, gente. Pode ter certeza. E São Lourenço é um testemunho vivo disso. Ele que distribuiu seus bens aos pobres, deu a vida por Cristo, Ele nos mostra que a generosidade levada até as últimas consequências é o caminho de santidade, de martírio. Que a intercessão de São Lourenço nos ajude a dar com alegria, a confiar na providência e a fazer da nossa vida uma semente que Deus multiplica para o bem de muitos. Que nós não nos cansemos de nos confiar a Deus, Senhor, de rezar, de entregar simbolicamente o nosso dízimo, de servir a igreja, de ir consagrando a Deus tudo que temos e que somos e que fazemos, nossa casa, família, trabalhos, enfim, sobretudo as situações difíceis. Não cansemos, mas confiemos que Deus ele multiplica. Deus ele multiplica, gente. Ele é abundante. Abundante. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Desejo a vocês, então, uma excelente semana. Hoje é dia do diácono, né? Parabéns a todos os diáconos da nossa querida igreja do Brasil. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos para mais uma reflexão diária. Até lá, minha gente!